A Ordem Jedi era basicamente uma religião que pregava a paz e a justiça na galáxia, e eles tinham como objetivo serem os protetores da paz na República. Mas apesar dessa pacificidade toda, a Ordem fez alguns inimigos pelo caminho. Além dos Sith, durante a Velha República, os Mandalorianos também representaram um antagonismo em relação aos Jedi, e séculos depois, durante a Era da Alta República, a Ordem enfrentaria os caóticos piratas espaciais, conhecidos como os Nihil. Mas talvez um dos maiores inimigos e mais inusitados e perigosos para os Jedi tenha sido Alessia Zeveron, uma mulher que tentou exterminar os Jedi, e hoje conheceremos a sua história. Durante o período da Alta República, um culto foi fundado por um homem chamado Sashar Hold, um guardião dos Whills. Ele deixou os Guardiões de Jedha por não concordar com algumas de suas ideias, e após ter uma visão de uma luz azul, foi para o planeta de Dawna e fundou seu próprio culto da força. O Caminho da Mão Estendida, como ficou conhecido o culto, era uma sociedade autossuficiente e vivia em um complexo fora da cidade de Ferdan. A principal mensagem do caminho era de uma força livre. Para eles, o uso e a manipulação da força eram proibidos. Como em um efeito borboleta, para eles, se alguém usasse a força em determinada situação, a própria força poderia afetar outro lugar e, de certa forma, até faltar. Por décadas, os praticantes do Caminho da Mão Estendida viveram em harmonia em Dawna, convivendo pacificamente com os moradores de Ferdan, até a chegada de Alessia Zeveron. Ela chegou até o caminho como uma refugiada. Saindo dos mundos do núcleo, o culto a acolheu e aos poucos ela foi aprendendo a vida dentro daquela sociedade. Após ter uma visão de uma luz azul, assim como seu fundador Sashar, os adeptos do caminho acreditaram que ela tinha uma harmonia com a força tão pura que fluía para todos ao seu redor, e sua influência cresceu dentro do culto. O Caminho da Mão Estendida era organizado de maneira bem simples, tendo os anciões como uma espécie de conselho e o arauto como seu líder. Por conta dessas visões cada vez mais frequentes de Alessia, o caminho acreditou que a própria força a havia enviado e ela ascendeu para a posição de mãe, título criado exclusivamente para ela, a tornando uma líder junto do arauto Werth Flauf. Cada vez mais influente dentro do caminho, ela teve uma visão de uma grande nave onde o culto atravessaria a galáxia e espalharia a mensagem do caminho. A mãe também fundou um grupo dentro do Caminho da Mão Estendida, as Crianças, para que eles viajassem a galáxia levando a mensagem de uma força livre, além de libertar artefatos que possuíssem conexão com a força. Mas não eram apenas as tais crianças que buscavam os artefatos. Secretamente, a mãe tinha contatos pela galáxia, fazendo várias tarefas para o bem do caminho. Um desses contatos era Radicus Dobbs, conhecido pelo apelido de Sunshine. Sunshine era um prospector. Eles eram exploradores que buscavam rotas de hiperespaço seguras pela galáxia. No caso de Sunshine, ele e o parceiro Spence Lethbrook encontraram um planeta conhecido como Planeta X, onde encontraram uma espécie de joia. Após largar Spence e o filho em outro planeta, Sunshine levou a joia até Dawna e a ofereceu para a mãe, que aceitou o objeto e ainda contratou o serviço de Sunshine para encontrar outros artefatos. Esse objeto era tudo que Alessia precisava para colocar o seu plano em prática. A joia era um ovo de uma criatura desconhecida, tanto que ela sequer tinha nome e alguns os chamavam de Inomináveis. A mãe acreditava que o nome dessa criatura era o Nivelador e que ele deveria trazer o equilíbrio, já que literalmente se alimentava da própria força dentro dos seres sensitivos a ela. E com uma dessas criaturas em seu poder, ela começou se livrando de 2 Jedi que apareceram em Dawna buscando por um artefato perdido. Os tais artefatos libertados eram na verdade roubados pelas crianças sem que os outros soubessem, e um deles chamou a atenção dos Jedi que foram investigar. O bastão das estações era parte do conjunto que servia para controlar os Inomináveis. O plano da mãe envolvia a guerra entre os planetas Eiran e Eronó, 2 planetas que eram irmãos orbitando a mesma lua e complementares. Um mundo desértico e outro oceânico em um conflito praticamente eterno. Porém, nessa época, os herdeiros de ambos planetas se casaram para trazer a paz, o que aconteceria com a assinatura de um tratado de paz em Jedha, um local neutro, mas também onde estava a outra parte do artefato que controlava os Inomináveis, o Bastão da Alvorada. Para conseguir esse artefato que estava escondido dentro da estátua do protetor em Jedha, a mãe usou o caminho para criar uma distração bem violenta. O tratado de paz seria assinado e também ocorreria a convocação da força, onde várias organizações e cultos se encontravam e debatiam sobre a força. O Caminho da Mão Estendida, na figura do arauto, exigiu um assento na convocação
nação. Mas sua demanda de que nenhuma outra religião permitisse o uso da força acabou gerando um tumulto que escalou com bombardeios na cidade de Jeddah e a morte da embaixadora de Eronó. Assim, droides executores de Eiram passaram a atacar soldados de Eronó e outras pessoas no local, dando início à Batalha de Jeddah, tudo arquitetado pela mãe secretamente com a ajuda de uma influente família da galáxia, os Graf. E enquanto todos lutavam, o Arauto e uma das crianças, Yana Ro, conseguiram o bastão da alvorada no protetor, derrubando a estátua no processo. E essa é a mesma estátua, se eu não me engano, que a gente viu lá em Rogue One. A mãe usou isso para tentar colocar a culpa do tumulto e do fracasso do Tratado de Paz em Jeddah e nos Jedi e na República, algo que acabou não dando certo, e ela usou o Arauto como bode expiatório, deixando que ele fosse preso e levasse a culpa. Mas o que resultou foi uma atenção para o caminho da mão estendida, levando os Jedi até lá para investigar novamente. E dessa vez, ela não conseguiu silenciá-los a tempo. Apesar de ter conseguido mais ovos dos Inomináveis, os Jedi conseguiram expor os planos da mãe para o caminho após uma violenta batalha em Dawna. Porém, o que realmente derrubou a liderança da mãe foi a descoberta de que ela era uma usuária da força. A Jedi Olivia Zevron confrontou Elécia e o verdadeiro motivo do ódio dela pelos Jedi se revelou. Elécia era sensitiva à força, mas não o bastante para ser treinada pela Ordem Jedi, diferente de sua irmã, a própria Olivia. Como Elécia era mais velha, ela lembrava da rejeição e nutria uma vontade de vingança. Ela não podia manipular a força como um Jedi, mas tinha um poder de persuasão muito intenso, o que permitiu que ela fosse capaz de enganar tantas e tantas pessoas e convencê-las a fazerem suas vontades. Mas Marda Ro, que passou a vida inteira tentando agradar a mãe como parte do caminho da mão estendida, se sentiu muito traída, percebendo que nenhuma das visões de Elécia eram reais e todo o seu esforço em expandir o caminho era mentira. Sendo assim, ela usou o artefato que controlava o nivelador para fazê-lo atacar Elécia, dando um fim a ela e a todos seus planos. Apesar de não ter conseguido atacar os Jedi como gostaria, o legado da mãe causou danos inimagináveis. A nave que ela construiu, a Olhar Elétrico, foi tomada por Marda, que fundou o grupo dos piratas Nihil, cujo líder e descendente de Marda, Markin Ho, conseguiu dar um golpe em tanto, provocando a queda do farol Luz Estelar. Mas isso fica para o próximo vídeo. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Jedi, ou então assistir a nossa resenha completa dos livros da Alta República? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.